o Evangelho de Marcos. Pensar no Evangelho de Marcos é pensar também, na mesma maneira, no anúncio da boa notícia. Só que é interessante que nós temos uma perspectiva um pouco diferente entre estes evangelhos, chamado os evangelhos sinóticos. Marcos, então, inspirado pelo Senhor, escreve com o objetivo de gerar, de produzir no coração dos seus ouvintes um tipo de compromisso com essa nova mensagem, mais do que isso, com esta revelação, ou seja, alcançar a mente e o coração de Deus por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Para isso, evidentemente, um tipo de fé em Jesus, mas uma fé num Senhor que se apresenta aqui em Marcos como um servo. Olha que interessante, se em Mateus nós temos aquela característica de Jesus como o rei, como o Senhor, como o reino que se estabelece, portanto, aquela ligação, aquela analogia com o Antigo Testamento. Aqui em Marcos nós temos a boa notícia que se descortina para nós no Evangelho que apresenta Jesus para o mundo do primeiro século, que é esse mundo romano, ou sob o Império Romano, como nós falamos com toda essa complexidade. Mas quem é que é este autor? Ele é o chamado de João Marcos, filho de Maria, uma mulher proeminente. Se você quer, se interessa, você pode depois ler o texto de Atos capítulo 12, e você terá ali algum descritivo. Marcos possivelmente que acompanhou Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária, teve esta impressão muito interessante a respeito da revelação de Deus, por isso que ele é visto como o primeiro evangelho a ser escrito, portanto, aquele que influenciou os outros evangelistas. Esse João Marcos, ou esse Marcos, foi aquele que, por algum motivo desconhecido, nós não sabemos, abandonou ou deixou, por alguma razão, os seus companheiros. E uma outra coisa interessante, que ele também é chamado de servo. Algumas palavras na língua grega, mas ele é chamado de hiperetes, É um tipo de um auxiliar, alguém que está ali para ajudar ou para seguir junto. E quando Barnabé, o seu primo, quis levá-lo na segunda viagem missionária, Paulo recusou, e por causa disso, então, houve um tipo de conflito, um tipo de crise. Então esse é reconhecido pela tradição da igreja, porque alguém pode perguntar, mas como é que a gente sabe que de fato foi Marcos quem escreveu o evangelho? Por conta dos escritos dos pais da igreja. Lembre-se, quando nós falamos em pais da igreja, estamos falando de escritos, claro, de pessoas, mas principalmente dos documentos que chegam até nós. Um desses documentos é o texto de Papias, que faz menção de Marcos como autor do evangelho. Outro é Eusébio de Cesareia, que é um dos historiadores do mundo antigo. Mas, além disso, também há algumas evidências internas, ou seja, uma referência dentro do próprio texto. Por exemplo, lá no capítulo 14, que nós temos aquele relato do incidente do jovem que fugiu pelado, isso mesmo, sem roupa, nu, quando Jesus estava sendo preso lá no jardim do Getsemane. Diz o texto aqui que Marcos era esse possivelmente tal jovem, e há então aqui, esse relato meio diferente, assim, meio inusitado de alguém que foge sem roupa, E possivelmente nós estamos falando aqui da descrição de alguém que
teve algum contato então com o Senhor, com os discípulos, e por isso alguém que tinha competência para compartilhar. De uma maneira muito breve, de uma maneira muito enxuta, um pouco diferente dos outros evangelhos, né? Parece que ele está realmente um pouco mais apressado quando ele escreve, mas o fato é que o seu conteúdo tem características peculiares, importantes e que mostram para nós como é que essa boa notícia atinge a mente, o coração e também mostra como deve ser o comportamento daquele que segue o Senhor Jesus Cristo. Servos do Senhor. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. O Evangelho de Marcos é o Evangelho de Atos. Então, os eruditos chegam a essa conclusão que nós estamos diante de um tipo de escrito que não está tão preocupado com os discursos. Evidente, nós temos o texto, temos ali a materialização do pensamento. Ainda que Jesus seja chamado de o mestre ou didáscalos, né? Mas é evidente que por ser o evangelho mais enxuto, mostra para nós as atitudes e alguns números interessantes que vale a pena nós destacarmos aqui. Por exemplo, né, das 70 parábolas conhecidas de Jesus, ele relata 18. Dos 35 milagres, ele relata também 18. E há uma palavra que ele gosta muito de usar, que é a palavra imediatamente. Ele repete muito, né? No grego, eutis, que aparece 41 vezes. E aí, quando você lê, você tem esse estilo meio jornalístico, assim, enérgico, cheio de elementos narrativos, e a gente usa uma expressão técnica que ele escreve num tipo de presente histórico aqui, ou seja, né? Um texto rápido, um texto que não contém genealogia, é evidente, né? Para quem lê logo de cara percebe a diferença, né, de Mateus e de Lucas. Ele não está muito preocupado com o cumprimento das Escrituras, cita muito pouco, diferente de Mateus que cita muito. Ele cita perto de 16 vezes o Antigo Testamento e possivelmente nós estamos pensando num tipo de leitor, num destinatário que não está muito acostumado com o conteúdo da tradição hebraica. E por que que ele escreve? Ele escreve para descortinar e para mostrar que o Deus Todo-Poderoso se fez servo, né? O Cristo, né? Ou o ungido de Deus. Olha que interessante, né? Aliás, a palavra Cristo significa exatamente isso, ungido, que é um adjetivo que deriva do verbo ungir, né? E essa ideia do serviço é muito presente, é muito intenso no conteúdo de Marcos e fica claro que essa essência, ou seja, essa atitude cristã é uma atitude essencial para a existência do cristianismo. Portanto, né, esse é o conceito essencial da própria palavra do Senhor Jesus Cristo. E eu quero destacar para vocês aqui um texto que podemos até colocar como um texto-chave, lá no capítulo 10, versículo 45, que diz o seguinte:
Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. E o que é interessante é o jogo de palavras que Marcos faz com esse termo servo. Agora, quando se fala em servo no primeiro século, vamos lembrar que aproximadamente 2/3 do mundo do Império Romano é composto de servos, e tem várias palavras para servo. E Marcos faz um jogo aqui com o termo diaconia, né, e com o termo doulos ou duléu, e a ideia daquele que serve, ou seja, aquele que está disponível para o serviço, e aquele que essencialmente é um servo. E o que se espera desse evangelho é mostrar, né, que Jesus Cristo espera isso dos seus discípulos também. E quando a gente pensa em todo o conteúdo, enfim, como nós estamos entendendo aqui um conteúdo mais condensado aqui, nós estamos falando do relato da vida de um Jesus que serve as pessoas em todas as suas áreas, em todas as suas perspectivas, até aquele momento em que ele entrega a sua própria vida, em que ele entrega a sua existência e faz essa morte substitutiva, ele troca de lugar com o pecador. Por isso, a perspectiva de Marcos de que agora nós assumimos as atividades, não somente, né, seguimos o Senhor, mas vivemos a vida dele. Se o Senhor viveu como servo, se ele serviu as pessoas, esse era o ideal, inclusive, dos romanos, né? O serviço, né? O Filho do Homem que serve. Agora, o que se espera também é que cada cristão, aquele que é tocado pelo Senhor, aquele que passa a seguir o Senhor, da mesma maneira, esse discípulo siga o Senhor e, na verdade, todo esse período contempla para nós, né, algumas etapas importantes na vida do Senhor, um período em que ele é preparado, e depois o seu ministério Galileu, depois ele tem o seu ministério na Pérea, temos a Semana da Paixão e finalmente a ressurreição. Portanto, essas 5 partes do Evangelho de Marcos, todas elas sustentadas nesse conceito fundamental. O Senhor Jesus, servo, seus discípulos, da mesma maneira, servos.